Sr. Presidente, Dr. José Honório, antes de mais cumprimentá-lo e agradecer-lhe a sua vinda cá. Antes de ir diretamente às questões que eu tinha para colocar, gostava de fazer aqui alguma, relembrar alguns elementos do passado que eu acho que são relevantes. No dia 7 de fevereiro de 2014, a KPMG recomenda a realização de provisões na Espírito Santo Financial Group no valor de 700 milhões de euros. No dia 14 de fevereiro de 2014, o Banco de Portugal pede um aumento de capital do Banco Espírito Santo. No dia 20 de maio de 2014, no mesmo dia em que a CMVM recebe a versão final do relatório da KPMG sobre a exposição ao GES, é aprovado esse aumento de capital. Do prospecto do aumento de capital consta uma nota desenvolvida da CMVM, dando nota dos riscos da exposição do BES ao GES. E mesmo assim, a CMVM aprovou o aumento de capital. O Sr. Doutor disse que existiram várias reuniões com responsáveis políticos à época e até enumerou aqui quais é que eram esses responsáveis. Na sua última inquirição neste Parlamento, disse que foi entregue pelo Dr. Ricardo Salgado o memorando a esses mesmos responsáveis políticos. Alguma vez viu esse memorando? O que é que lá estava escrito? Sr. Deputado, antes de mais, boa tarde, para não cometer a indelicadeza que já cometi com outros senhores deputados anteriores de não os cumprimentar. Muito obrigado. Sr. Deputado, relativamente aos temas da KPMG, eu não faço ideia, eu não estava lá. São factos, eu só enumerei. Muito bem. Relativamente ao prospecto do aumento de capital, também, enfim, não tem nada a ver com ele, não sou ouvido nem achado nisso. Quanto aos temas, quanto ao memorando, ouça, a ideia que tenho, mas repare, fazer apelo à memória, é de que no carro, nós íamos no mesmo carro, portanto, ou seja, que no carro o Dr. Ricardo Salgado dizia o que é que, portanto, o que tinha preparado o memorando e o que é que o memorando continha. Aquilo que eu tenho de memória, que o Dr. Ricardo Salgado me terá dito, era que fazia ao fim e ao cabo uma resenha daquilo que tinha sido a importância no passado do Grupo Espírito Santo para a economia nacional e para os negócios e para o apoio à República. Mas isto é tudo muito fluido e eu não posso ser mais do que isto. Muito bem, então não consegue afirmar de forma perentória que os responsáveis políticos com que reuniu à data tivessem tido conhecimento nessas reuniões da situação em que o GES se encontrava. Não consegue afirmar isso de forma perentória. Não, a única coisa que eu consigo afirmar, nas reuniões onde eu estive, atenção, porque deve ter havido, hoje em dia, digo assim, deve ter havido 500 reuniões, não é? Mas nas reuniões onde eu estive, o que eu tenho a certeza que foi lá dito foi 7,6 mil milhões. Relativamente ao GES. Ao ramo não financeiro. Não financeira, sim. Isso tenho a certeza. Pronto, é muito importante aquilo que disse, porque nós não estamos a tentar criar uma história. Nós temos que apurar quais são os factos que efetivamente aconteceram à data. Mas então, voltando aqui a uma matéria que eventualmente não terá tido intervenção direta, mas terá ouvido falar disto. Na reunião da aprovação das contas, onde não participou, mas provavelmente assistiu à discussão. Sim, mas assistiu a determinada altura surge uma grande questão relacionada com as provisões que estavam a ser feitas. Qual era a sua opinião daquilo que ouvia relativamente às provisões que a KPMG propunha? E faço-lhe uma segunda pergunta de imediato, que é, acha que a KPMG, tendo falhado o seu papel claramente, quer em Angola, quer em território nacional, não terá sido nesta data demasiado prudente ou conservadora para emendar o seu comportamento anterior? Sr. Deputado, relativamente à primeira questão, se eu achava que as provisões eram excessivas ou não, eu não tenho opinião, nem podia ter opinião, porque as provisões eram relativamente a um período em que eu não tinha estado no banco. O que eu me recordo é que os representantes do Crédit Agricole, nomeadamente, como sabe, eu tinha colegas no Conselho do Crédit Agricole, em que manifestaram a sua posição, e isso consta da ata do Conselho de Administração que os senhores seguramente têm, de que lhes parecia que estava a haver um provisionamento excessivo de alguns itens. Agora, digamos, isso, enfim, é o que eu posso dizer, porque eu assisti ao diálogo de parte a parte, e, portanto, essa foi a postura, não só dos administradores do Crédit Agricole, mas também, creio que, alguns colegas meus portugueses disseram a mesma coisa. Quanto à questão da KPMG ter falhado ou não, repara o seguinte, a história, infelizmente, demonstra-nos de que
as auditoras não são infalíveis e, sobretudo, quando se trata de trabalho de natureza policial. Porque, veja, nós tivemos, há uns 2 anos, um caso que deu brado no mundo, que foi o Dieselgate. A Volkswagen, uma empresa que é uma empresa com elevadíssimos padrões de corporate governance e tudo, teve o problema que teve. Vimos recentemente a Wirecard também na Alemanha. Portanto, ou seja, isto significa o quê? E eu durante muitos anos trabalhei com auditores, porque eu trabalhava em empresas cotadas, em bolsa, e, portanto, as contas eram todas auditadas e trabalhava muito com eles. Os auditores trabalham com o Conselho de Administração numa base de confiança profissional e institucional, tanto mais que o Conselho é obrigado a assinar uma carta em que o Conselho assume a responsabilidade pela veracidade dos documentos que está a colocar para a análise dos auditores. E o Conselho, antes dos auditores começarem a trabalhar, o Conselho tem de aprovar as contas. Só depois disso é que os auditores começam a trabalhar. Portanto, a primeira responsabilidade de uma contabilidade que não esteja bem ou que não reflita com veracidade o que lá se passa é a do Conselho de Administração, porque essa é a primeira entidade que tem a responsabilidade de preparar as contas e de submeter para análise a quem? Aos auditores e ao Conselho Fiscal. Portanto, se as contas em si contêm elementos ou não são suficientemente claras, nós não podemos esperar dos auditores um trabalho que eles não podem fazer, porque aí já entramos na investigação de natureza policial. O sistema pode ser melhorado para a frente como que é? Quando os auditores tiverem chaves de penetração nos sistemas informáticos das empresas, em que eles possam entrar, em que o nível de acesso fique registado, que tem o nível e a data em que entraram e o que é que viram, a partir daí é assim, se a empresa tem informação que não consta do seu sistema de informação, mais uma vez, ninguém consegue lá chegar. Portanto, significa que, e por isso é que há questões do foro criminal, ou seja, se as pessoas quiserem omitir coisas e não ter essas coisas tratadas no sistema de informação da empresa, não é possível detectar. Só por denúncia ou por descuido, aliás, porque as coisas estão feitas para não serem detectadas, não é? Se me permite recordar, foi identificado na ESI uma contabilidade criativa de ativos criados que não existiam e a omissão de passivos. Pois, eu não conheço. Isso que sei, do que veio a público, isso que sei é do que veio a público. Mas, Sr. Deputado, eu sou o que vem a público, permita dizer-lhe uma coisa. Eu, como vou ficando cada vez mais velho, e também isto tem umas características positivas e muitas menos positivas. Eu, em relação às coisas que leio, do pouco que eu sei, nunca é nada como eu sei. Em relação às outras, não sei. Portanto, o que significa que as notícias, para mim, têm o valor que lhes atribuo, não é? É verdade, mas existiu uma comissão de inquérito neste Parlamento que apurou vários desses factos. Voltando aqui também a uma outra questão que tem que ver com o BESA. Desapareceram 3 mil milhões de euros em Angola. Já disse aqui que esta podia ser uma questão tratada ao nível político. Não acha estranho que até hoje, independentemente das reestruturações, da posição com que o novo banco veio a ficar no Banco Económico, independentemente disso tudo, esta não era uma matéria tão relevante. 3 mil milhões não são os trocos, não é o preço de um café. Já não devia ter existido uma investigação criminal sobre esta matéria. Para onde é que foi este dinheiro? O Sr. Deputado colocou 2 questões. Para onde é que foi o dinheiro e se devia ter havido uma investigação criminal? Para mim, havia uma dívida e essa dívida depois foi estabelecido um acordo. Portanto, quem estabeleceu o acordo é que poderá explicar porque é que o estabeleceu, como é que o estabeleceu e quem é que o mandatou para o efeito. É verdade o que diz, mas perante as circunstâncias, aquele que tem uma participação, nesse caso o BES, não é? Porque ficou com a participação do BESA, e depois o novo banco com a questão do Banco Económico. Portanto, quem tem a participação ou as autoridades de supervisão são aquelas que, em função das competências de cada um, devem tomar as suas decisões. E, portanto, o acionista toma as suas decisões, mas depois as autoridades públicas também as devem tomar, acho eu. Sr. Deputado, eu creio que a linha de mercado monetário interbancário do BES ao BESA ficou sempre no balanço do novo banco. E, portanto, que a revogação da garantia soberana só afetou as contas do BESA locais. Não afetou a linha ou o montante de dívida que o novo banco tinha registado nas suas contas como lhe sendo devido pelo BESA. Portanto, quem fez a renegociação das condições do crédito foi o novo banco. O novo banco é uma entidade pública, porque era tido pelo Fundo de Resolução. E, portanto, ou seja, só quem estava no novo banco na altura e fez essa negociação é que pode explicar às senhoras e aos senhores deputados
porque é que o fez, porque é que foi aquele o resultado final e quem é que o mandatou por efeito e quem é que deu cobertura. Sim. Eu não posso ser mais do que isso. O grave disto é que existiram créditos, não se sabe a quem, com que garantias, e dinheiro levantado ao balcão nos balcões do BESA em Angola. Dinheiro levantado ao balcão associado a esses créditos. E isso nunca foi investigado. E esse dinheiro desapareceu efetivamente e originou todas as consequências que vieram a seguir. E isso é que é grave. Sem tirar nada à gravidade do que diz, só uma precisão de que a garantia soberana de Angola cobria o balanço do BESA. Portanto, significa que, teoricamente, todos os créditos que foram concedidos de uma forma menos cuidada, se assim se pode chamar, pelo BESA, por isso é que havia essa garantia bancária. Essa garantia bancária não tinha nada a ver com a responsabilidade do BESA perante o BES. Era outra coisa. Muito bem. O resultado consolidado do Grupo BES no primeiro semestre de 2014 registou um valor de 3.577 mil milhões de euros negativos. As saídas de recursos ascendiam já, consta das atas do BES na altura, 6,1 mil milhões de euros desde o final de junho e antes da resolução. O Banco de Portugal dá um prazo de 48 horas para a apresentação de um plano de reestruturação, isto é, estávamos em 30 de julho, devia ser apresentado até ao final do dia 31 de julho. A questão do franchise do banco deteriorava-se a cada dia. Depois de ter existido um aumento do capital há poucas semanas, acha que, ainda antes da resolução, seria possível promover um novo aumento de capital? Sr. Deputado, quando nós contratámos um assessor financeiro que foi o Deutsche Bank, como imagina, esse tema também foi um tema discutido. A posição que o Deutsche Bank nos transmitia sobre a matéria era de que era um tema difícil, mas não era inultrapassável. E, portanto, de que agora o que havia era que responder a três questões, que era ao tema BES-BESA, com clareza, ter uma clarividência sobre o impacto que o AQR, o Asset Quality Review, poderia ter nas contas do banco e poder-se fazer uma due diligence em relação ao que estava no banco. Porque a alternativa, que seria, por exemplo, hedge funds, viriam com uma abordagem muito específica e característica desses fundos, que era de comprar ou de participar com uma margem de segurança muito, muito grande e, portanto, que isso não seria do interesse do banco. Agora, para que o banco pudesse ter condições de atrair esses investidores, e estamos a falar de uma solução de mercado, precisava de 2 a 3 meses. E aí, quem é que poderia dar tempo ao banco? O banco, repare, para o banco continuar 2 a 3 meses, precisava de 2 medicamentos que não estavam na farmácia do banco. Um que era tempo, e esse tempo só lhe poderia ser dado através de uma afirmação pública inquestionável de que haveria apoio público para o que fosse necessário, um bocadinho como o governador do Banco Central Europeu, quando foi preciso, disse whatever it takes, e portanto salvou o euro, e o outro remédio que nós não tínhamos na farmácia do banco, que era liquidez. E quem podia proporcionar liquidez era o Banco de Portugal. Ou seja, tendo estes 2 medicamentos, a administração do banco e o assessor financeiro estavam em condições de desenvolver o seu trabalho, que nunca seria, ou melhor, que nunca conseguiríamos ter uma operação de recapitalização antes de 2 a 3 meses, porque era preciso um novo prospecto, era preciso uma due diligence, o novo prospecto tinha que ter uma qualidade irrepreensível, ou seja, é compreensível, não é? Muito bem, muito obrigado. Relativamente à reestruturação depois da resolução, também já aqui referiu-se a esse tema, dizendo que provavelmente não seria possível em menos de 5 anos. A McKinsey propunha que se atingisse, e aliás até receberia honorários em função dos resultados que se concretizassem, uma vez que tinha uma success fee, propunham resultados operacionais de 10%. Como é que estes cálculos foram feitos e que matérias é que estavam envolvidas nesta reestruturação? Sr. Deputado, a reestruturação 5 anos, porquê? Porque quem tem uma vivência e uma experiência em temas de reestruturação sabe o seguinte, e quando estamos a falar de empresas complexas, atenção, a reestruturação ou é feita com a prata da casa ou é feita de fora. O que é que eu quero dizer com isto? A reestruturação que nós temos pela frente a ser feita por nós com as pessoas da casa tinha um timing que era impossível de estar completamente concluída, e completamente concluída é entregar aquilo que tínhamos proposto inicialmente antes de 5 anos. Porquê? É 1 ano e meio
para analisar tudo o que tem a analisar, reestruturar o que tem a reestruturar, pôr a casa no seu caminho, depois o ano seguinte para evitar que haja retrocessos, porque a natureza humana é assim, as pessoas reagem à mudança e, portanto, inicialmente aderem porque têm que aderir, estão preocupadas, mas depois querem novamente deslocar-se para a zona de conforto, e estamos com 2 anos e meio, e depois temos 2 anos e meio para entregar aquilo que constava e que tinha sido cuidadosamente planeado e que era a fase da execução, do deliver to the market. E, portanto, 5 anos é o mínimo. Veja-se aquilo que aconteceu com os vários casos na Europa e nos Estados Unidos de bancos em dificuldades que tiveram intervenção dos poderes públicos. Eu talvez me recorde, ouça, do Citibank, que é um caso, enfim, paradigmático, o que é que ganharam, o que é que o governo norte-americano ganhou. Na Europa, lembro-me do Credit Bank, lembro-me do Dexia, lembro-me do ING, lembro-me do Royal Bank of Scotland, lembro-me do Lloyds Bank. Portanto, ou seja, tudo instituições que tiveram apoios públicos. Porquê? Porque sabe-se que uma reestruturação precisa de tempo, precisa de dinheiro e precisa de uma equipe capaz. Relativamente, e portanto por isso os 5 anos eram o mínimo dos mínimos. Aliás, eu repito, de que nos termos da carta de compromisso que Portugal assumiu perante a Comissão Europeia, nos termos da venda do banco à Lone Star, o período de reestruturação vai até ao final de 2021. Portanto, ou seja, e o banco já está em reestruturação desde 2014. Atenção, portanto, ou seja, quando digo 5 anos, veja que já estava a ser um bocadinho, enfim, a acreditar que íamos fazer um trabalho notável. Para serem muito mais rápido do que isto é possível fazer. Como? Imagine que o novo banco era vendido no fim de semana a uma instituição de crédito que era várias vezes o tamanho do novo banco. E que essa instituição de crédito tinha todos os termos de controle interno definidos e que era fazer, copiar e replicar. Mas que tinha capacidade de agarrar em 200, 300, 400, 500 pessoas e pôr cá para assegurar que não havia discussão. Era assim, ora, isso faz entre 6 meses a 1 ano. Só que nós não tínhamos esse cenário. Mas, atenção, comentámos isto com quem de direito e explicámos. A reestruturação pode ter estes 2 caminhos. Com a prata da casa, precisamos de 5 anos. Agora, se o banco for vendido a uma instituição muito maior, em 6 meses, 1 ano está feito. Porque é um rolo compressor. Qual é que é a desvantagem do rolo compressor? É quando estamos a falar no rolo compressor, estamos a falar de pessoas que acabam por ser trituradas no processo. E, portanto, ou seja, não quero qualificar, mas digo, quem tem respeito por quem trabalha, eu tenho imenso respeito por quem trabalha, não seria capaz de utilizar a metodologia do rolo compressor. Porque nas reestruturações em que estive envolvido, toda a gente foi tratada com dignidade para ter uma história para contar em casa quando chega ao final do dia à família. Porque as pessoas não são móveis. Muito obrigado. Relativamente à McKinsey, a McKinsey trabalhou com o banco num regime completamente inovador que só tinha trabalhado, pelo menos em Portugal, e dizem que no mundo, com outra entidade antes nestas condições, que foi comigo, quando eu estive no Porto Sol. E trabalhava com um regime de malos e com um regime de success fee. Porquê? Porque o que estava previsto era, quando diz, mas porquê 10% de retorno sobre os capitais? Ouça, isso foi definido que era o retorno que o mercado de capitais pretenderia ver. E, portanto, nós tínhamos que fazer era partir do fim para o princípio, que é, para chegarmos a este retorno aspiracional, o que é que nós temos que fazer com a consciência que eu tinha na altura, que ao fim de 5 anos nós não estávamos lá. Mas estaríamos, era próximos, e, portanto, haveria um desvio entre aquilo que tínhamos prometido a uma série de entidades e mostrar para o mercado e aquilo que estávamos a atingir, só que já tínhamos era uma história de conseguir e demonstrar de que a execução estava a correr conforme previsto. E, portanto, o que eu disse à McKinsey foi de que eu adoro trabalhar com consultores e adoro que eles fiquem milionários, desde que a empresa onde eu trabalho ganhe muito mais do que eles ganham. E, portanto, e para isso não há honorários fixos. Há honorários flexíveis, em que no limite podem ser 0. E, portanto, o contrato que fizemos com a McKinsey previa que havia um baseline que eram 100 milhões de euros. De 100 até 0 havia uma redução dos honorários da McKinsey. E em que se fosse 0, era 0. Se fosse 50, era metade dos honorários fixos que eles estavam a contar, porque não tinham variáveis. Se fosse entre 100 e 200, havia uma melhoria. E entre 200 e 300 havia uma melhoria ainda maior. Porquê? Porque significava que nós tínhamos conseguido atingir o objetivo que nos tínhamos proposto, que o tínhamos ultrapassado e num prazo de tempo mais curto. Então aí faz sentido que haja uma partilha do resultado, sendo que para o consultor
um bocadinho muito pequenino e para a entidade que corre o risco um bocadão muito maior, porque um consultor dá um conselho. A gestão executa. No final do dia quem é responsável é a gestão. E na gestão nunca deve haver a separação entre o privilégio do poder e o fardo da responsabilidade. Devem estar nas mesmas pessoas. E, portanto, para estar nas mesmas pessoas, é assim que as coisas devem ser feitas. Ainda nesse período, a determinada altura, uma das atas do Conselho de Administração refere-se a esse plano de reestruturação e diz que era necessário desenvolver um plano e implementação de uma gestão integrada para a descontinuação da carteira de ativos problemáticos. Consta da ata de 14 de agosto de 2014 e que julgo que até é uma exposição sua a explicar a proposta da McKinsey. Que ativos problemáticos é que eram estes que já se conheciam na altura? Sr. Deputado, o banco tinha uma grande componente imobiliária na sua carteira, resultante de dações em pagamento e, portanto, e resultante também de projetos que tinha financiado e que não tinham corrido bem. E essa componente imobiliária justificava-se, em nossa opinião, que foi corroborada pelo consultor, em que praticamente quase criar uma unidade de gestão de ativos imobiliários com competências específicas, dada a dimensão desses mesmos ativos. Muito obrigado. Repare, havia também créditos em cumprimento, ou seja, havia NPLs, claro que havia, não é? E, portanto, nós na altura tínhamos pensado, salvo erro, em 4 grandes grupos. Portanto, era o imobiliário, eram os NPLs, eram as atividades não core, ou seja, atividades não principais, porque tínhamos, o banco tinha uma rede internacional extensa e que era preciso analisar detalhadamente a contribuição de cada uma dessas unidades para a formação do resultado do banco, expurgando de subsídios cruzados. Dar um exemplo. Se uma determinada unidade operacional origina uma operação, ganha a comissão de originação, mas se a contabilização é feita no balanço do banco, então a unidade operacional tem a margem, mas quem tem o custo é o banco que faz o booking. Pois, ou seja, também, ao fim e ao cabo, quando era o banco que fornecia os fundos em mercado monetário para que um conjunto de subsidiários funcionasse. Portanto, ou seja, era preciso descruzar tudo isso para termos uma visão o mais clara e transparente possível para decidirmos, com informação, o que é que devíamos fazer e porquê e qual é que era o objetivo a atingir. Mas nessa data estavam longe de imaginar as imparidades e provisões que o banco viria a reconhecer muito mais tarde. Claro, ouça, Sr. Deputado, a figura que utilizei é aquela que considero mais violenta, que é mergulhar em várias cataratas diferentes ao longo do dia, todos os dias, não é? E, portanto, veja de que o tempo era um recurso, apesar de todos nós termos o mesmo recurso, que é 24 horas, naquele caso ali era manifestamente escasso. Voltando aqui ao dia 30 de julho, 29, 30 de julho, portanto, era reconhecido que era extremamente difícil concretizar um aumento de capital depois de ter existido os já 1.045 mil milhões de euros. E nessa altura o Dr. António Souto, está referido numa das atas, defende a necessidade de um respaldo financeiro institucional para conter a sangria de recursos do banco. O Dr. Vítor Bento acrescenta que a reação do BCE à divulgação destas contas é também um elemento imprevisível, sendo de recear que possa assumir aspectos drásticos. Que aspectos drásticos eram estes que podiam estar em cima da mesa da parte do BCE nesta data? Sr. Deputado, deixe-me tentar responder de uma forma que se identifique comigo. Eu toda a vida trabalhei, também trabalhei em multinacionais, mas ultimamente trabalhei em empresas portuguesas. O que significa que, sem querer estar a fazer nenhuma diferença entre as pessoas, eu procurava sempre contratar empresas portuguesas como fornecedoras de bens e serviços, contratar quadros portugueses e trabalhadores portugueses a igualdade de circunstâncias. Sempre. Porquê? Porque tenho uma máxima que é, se não formos nós a puxar por nós e pelo nosso país, quem é que vai? E, portanto, toda a vida fiz isto. Se eu estiver sentado, eu tinha, no grupo onde eu trabalhei, tínhamos uma parte de uma empresa em que, de facto, ou seja, quase que não justificava o tempo que nós ocupávamos em conselho a discutir a empresa, mas eu dizia a mesma coisa. Nós não perdemos dinheiro. Quantas pessoas trabalham cá? Enfim, eram umas dezenas. Quantas famílias dependem disto?
multiplicávamos normalmente cada pessoa por 4. Então é assim, se nós não perdemos dinheiro, ocupa-nos tempo de gestão. Mas se nós fecharmos, há uma série de pessoas que vão ficar sem uma história para contar em casa e que vão viver em condições. Então, se podemos, vamos procurar otimizar a gestão o mais possível, já que não perdemos para ganhar um bocadinho. E dizia também aos meus colegas de comissão executiva, reparem que se eu estivesse sentado em Paris, em Londres ou em Nova Iorque, este tema que estamos aqui a discutir demorava 5 minutos. E ao fim de 5 minutos estava resolvido. Quer isto dizer de que quando nós vemos a forma como os bancos portugueses apoiam a economia nacional e como os bancos estrangeiros apoiam a economia nacional, isto tem tudo a ver onde é que está o centro de poder localizado. Quando Portugal passou por um programa da ciência económica e financeira grave, e eu senti isso na empresa, não que tivéssemos dificuldade financeira, mas senti, a certa altura discutia-se muito a oportunidade de privatizar a Caixa de Depósitos. Eu fiquei preocupadíssimo com o tema. E fiquei preocupado com o tema e pensei, bem, há pessoas seguramente que não têm a noção do que é que está a passar com a economia para pensar numa coisa destas. E pensei de que, antes de 1974, tínhamos 2 bancos públicos, o Banco de Fomento Nacional e a Caixa. E a razão pela qual havia o Banco de Fomento e a Caixa era porque os governantes da altura entendiam que era melhor ter 2 do que ter só um para apoiar a economia portuguesa. Porquê? Porque os grandes grupos económicos controlavam os bancos portugueses e o dinheiro poderia chegar ou não às pequenas e médias empresas. Quando eu estava na Portocel e passámos por esta situação, eu pensei, eu vou então fazer aqui um caso prático para poder dizer novamente ao Governo aquilo que se passa. E então pedi à minha área financeira que contactasse os bancos estrangeiros todos com quem a Portocel trabalhava, isso era imenso, até porque exportávamos para mais de 120 mercados, portanto pode imaginar. Mas tudo bancos de primeira ordem. Tínhamos preocupação com os bancos de primeira ordem e razão da minha preocupação com o Banco de Transição. E pedi o seguinte, que a Portocel na altura faturava talvez cerca de 1.500 milhões de euros por ano, portanto estamos a falar de que por mês eram cerca de 120 milhões, por semana cerca de 30 milhões, peçam 50 milhões de euros. E diz-me o meu colega com a responsabilidade financeira, mas para que é que eu vou pedir isso se nós não precisamos? Eu disse, olha, porque eu te estou a pedir, porque eu quero poder dizer ao governo português o que é que se passa com os bancos estrangeiros e que eles não apoiam a economia portuguesa e, portanto, quero ter uma prova inequívoca. E é por isso, ok, vamos tratar disso. A resposta que veio era aquela que eu sabia. A diferença é o tempo que nós temos que perder a explicar, por vezes, daquilo que nós estamos cansados de saber e que outras pessoas não sabem. E a resposta que veio foi, a empresa é excelente, mas nós estamos impedidos pela nossa casa-mãe de assumir mais risco sobre Portugal. E como vocês têm os vossos ativos industriais sediados em Portugal, independentemente de venderem 95% em mercado internacional, vocês têm um risco muito grande condicionado à economia portuguesa. E, portanto, nós não podemos emprestar. Claro que eu pedi que fizessem lágrimas de crocodilo para se lastimarem, que não precisamos de dinheiro para nada. Felizmente, porque sempre tivemos uma política muito cautelosa de financiamento do grupo e quando fizemos um plano de investimentos que executámos de 1.000 milhões de euros, maior do que a Alta Europa, maior do que qualquer projeto de investimento industrial em Portugal foi feito, nunca tivemos o mínimo custo sobre financeiro. Eu disse isto ao Governo e disse, atenção, de que privatizar a Caixa é um erro crasso. Porque a Caixa deve ser utilizado como instrumento de política económica e desenvolvimento industrial para bem do país. Porque os bancos estrangeiros fazem isto. Na altura havia muito em moda os ecossistemas bancários. E que era muito bom nós conseguirmos ter um ecossistema mais variado. Eu também tinha trabalhado num banco estrangeiro antes. E também sabia as instruções que recebia da casa-mãe. E, portanto, ou seja, isto para lhe dizer de que era fundamental que houvesse este conhecimento do que é que estava a acontecer. Portanto, quando nós olhamos para o BES e para o Novo Banco e a importância que tinham na economia portuguesa e no financiamento, isto é muito importante. Agora, o banco tinha créditos, uma carteira de crédito complicada, tinha, mas ouça, eu creio que no relatório que acabou por circular por todo lado, da Deloitte, truncado, que foi publicado em 2020, ela há dito umas coisas curiosas, que o rácio de NPLs do Novo Banco, à data de 2015, 2016 era 33% e de Portugal era 20%, mas na União Europeia era 6%. E que depois, em 2017 e 2018, o rácio de NPLs do Novo Banco passa, salvo ver, de 33% para 28% e depois de 28% para 25%. E da economia portuguesa também vai baixando. Agora, o que é curioso é dizer assim, a intervenção
do Banco Central Europeu na supervisão dos bancos portugueses ocorre em novembro de 2014. Até lá não estava. Aquilo que eu depreendo da sua resposta é que, quando alguém fala dos aspectos drásticos, e neste alguém é no dia 30 de julho o Dr. Vítor Bento, é que esta não era uma questão tão relevante que devesse ser analisada numa lógica tão emocional e devíamos ser mais pragmáticos. É isso que eu depreendo da sua resposta. No entanto, o Dr. Javier Musca diz assim, refere-se ao mesmo tema e menciona a possibilidade do BCE em, e cito, negar ao BES a possibilidade deste continuar a financiar junto daquela entidade, caso em que, e volto a citar, se tornará inevitável uma intervenção estatal. Portanto, no dia 30 de julho era isto que era dito no Conselho de Administração do BES. Portanto, não sabíamos que ia existir uma resolução, mas sabíamos que era inevitável, iminente, uma intervenção estatal. Estou a aferir corretamente? Sr. Deputado, permita-me só dizer o seguinte, que a memória que eu tenho é de que a resolução ocorreu porque o Banco Central Europeu decidiu que o banco não teria estatuto de contraparte e que não se poderia continuar a financiar no Eurosistema. E estamos a falar de cerca de 10 mil milhões. E que a alternativa era o Banco de Portugal providenciar essa liquidez através da linha de UELA, Emergency Liquidity Asset, ou seja, da linha de apoio de emergência. Como aconteceu, e o Dr. Vítor Bento ontem disse isto cá, nomeadamente na Grécia, o nosso assessor financeiro, Deutsche Bank, chamava isto os bancos zombies, que são os bancos de que não têm capital, funcionam com capital abaixo dos mínimos regulamentares, mas podem funcionar porquê? Porque os respectivos bancos centrais dos países lhes proporcionam a liquidez, porque, como digo, um banco vai à falência por liquidez. A solvabilidade é uma questão regulamentar. Agora, quando não tem dinheiro para pagar as contas, leia-se, não tem dinheiro para fazer face ao reembolso dos depósitos, aí é que o banco vai à falência. Portanto, significa que, quando o Banco Central Europeu retira ao BES o estatuto de contraparte, o que é que diz? Meus caros senhores, os cerca de 10 mil milhões que vocês financiam no Eurosistema, acabou. Então, o que é que acontece? Ou há apoio público, ou então o Banco Central do país diz, não, eu substituo-me e forneço o dinheiro. E tem que haver apoio público. Como não houve apoio público, nem o Banco de Portugal estava na disposição de emprestar 10 mil milhões, então o Banco de Portugal decidiu aplicar a medida de resolução. E com a aplicação da medida de resolução voltou-se a desbloquear outra vez e o novo banco teve novamente acesso, como contraparte, ao financiamento do sistema bancário europeu. O que eu deduzo da ata de 30/7 é que, em face dos resultados do primeiro semestre, era inevitável e era do conhecimento da administração do novo banco que poderia haver uma reação do BCE, que desvalorizou aqui, entendo eu, num sentido mais positivo ou pragmático, ou seja, vamos encontrar uma solução, mas corrija-me se eu tiver percebido mal, mas os seus colegas falam aqui que pode haver mesmo uma intervenção do BCE e que ela é inevitável. Estavam em causa 10 mil milhões do Eurosistema, que estavam colateralizados, portanto existia uma garantia. Aquilo que eu lhe pergunto já agora é se essa garantia era a 100% ou não. Sr. Deputado, duas questões. Relativamente ao Banco Central Europeu, a ideia que tenho destas instituições supranacionais é que são instruções legalistas que, por vezes, eu digo assim, como são legalistas e formalistas, não lhes corre o sangue nas veias, no bom sentido da palavra, ou seja, preocupam-se com o formalismo, com a legalidade e que tudo esteja como deve de ser. Nós que estamos cá em Portugal e que estamos no terreno, preocupamos com o nosso país e com os nossos. E, portanto, há um nível de preocupação diferente. Como disse há pouco, quem está sentado muito longe daqui toma uma decisão com uma frieza que quem está cá não é capaz de a tomar. E, portanto, a preocupação quanto ao Banco Central Europeu é a preocupação que eu acho que todos nós devemos ter perante instituições supranacionais quando temos um problema seríssimo e que requer um carinho especial a cuidar com o problema. Porque às vezes é preciso haver esse carinho, porque o paciente recupera. Não vamos é matá-lo, não é? Mas temos é que ter esse carinho. Agora, se nos refugiamos no formalismo, na legalidade, então aí não há nada a fazer. Agora, é muito difícil pedir a uma instituição supranacional e que está regulada também por um quadro regulamentar muito exigente e que responde a 28 países, que perante o caso A ou o caso B possa ter um comportamento diferente. Pois, nem todos os países têm o mesmo peso, não é? Como falámos há bocado no Dieselgate, o Dieselgate na Europa ia passar despercebido se não fosse os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é que levantaram o problema do Dieselgate.
Aí é que a multa foi uma multa pesadíssima. Aí é que começaram por haver prisões, não é? E depois então o caso teve que alastrar para cá. Portanto, ou seja, nestas coisas a dimensão e o tamanho também conta muito. Não basta só ter a razão. Não tenho dúvidas, basta ver o que aconteceu ainda muito recentemente com o BCE e o Tribunal Constitucional Alemão. Não tenho dúvidas nenhumas daquilo que está a dizer. O doutor António Souto, nessa mesma ata, diz que o Governo devia fazer uma declaração formal de apoio ao BES e não apenas o Banco de Portugal. Portanto, devia ser só o Banco de Portugal a fazer essa declaração. O doutor José Honório concordou. Isto porque se duvidava que o banco operasse com normalidade no dia 31. Portanto, no dia 30 e no dia 31, sabiam duas coisas. Primeiro, que não era possível apresentar um plano de reestruturação em 48 horas, mas que no dia 31 o banco estaria numa situação, aliás, já tinham saído 6,1 mil milhões de euros de recursos, estava numa situação absolutamente insustentável, ao qual acresciam ainda aos 10 mil milhões do BCE. Portanto, alguma coisa teria que acontecer. Acha que o Governo estaria em condições, no dia 31 de julho, de dizer nós cobrimos a parada e colocamos o dinheiro que for necessário para segurar isto? Sr. Deputado, coloca-me uma questão. Eu nunca fui político, não teria jeito nenhum, aliás, teria sido péssimo. E, portanto, tive o bom senso de nunca ter pensado nessas coisas. Mas permita-me dizer o seguinte, e salvaguardando as diferenças. Quando o Mário Draghi disse whatever it takes, ele não pôs dinheiro, mas segurou o euro. Nós, em Portugal, do meu ponto de vista, tivemos uma condução do processo que é bom nós revisitarmos. Eu acho extremamente importante estas comissões parlamentares de inquérito, porque não, ou seja, no sentido de culpabilizar ou pessoalizar, mas de aprendermos, enquanto país, enquanto instituições, o que é que fizemos menos bem e o que é que temos que fazer melhor para o futuro. E, portanto, e aquilo que para mim é evidente, repare, é o seguinte. As pessoas, nós tivemos bancos concorrentes do BES, com campanhas de imprensa agressivas contra o Banco Espírito Santo, a procurar captar recursos do Banco Espírito Santo. E, portanto, o dinheiro que saía, nós conseguimos, porque isso é fácil de ver através dos sistemas, o dinheiro não saiu para o exterior. O dinheiro saía do Banco Espírito Santo para outros bancos do sistema. E porquê? Porque outros bancos do sistema entenderam desenvolver campanhas comerciais agressivas para irem buscar clientes ao Banco Espírito Santo e recursos ao Banco Espírito Santo. Para que isto não aconteça, o regulador tem que ter uma intervenção forte. E, se houver uma intervenção no sentido de que dizer o banco tem a liquidez que precisar para funcionar, isto para. E para porquê? Porque os fundos recolhidos em mercado monetário interbancário têm um custo menor do que os custos de depósitos a prazo que se vai remunerar as pessoas para os atrair de um banco para o outro. Até porque a decisão de mudar de um banco para o outro, para um particular, não é fácil. As pessoas acabam por ter uma relação com a pessoa que está no balcão, com quem trata dos problemas, ou seja, e portanto, mudar de banco é como, enfim, eu só posso falar enquanto homem, é como mudar de barbeiro, é difícil, a pessoa não muda de barbeiro com facilidade, não é? E portanto, de banco é a mesma coisa, a pessoa não muda, vai ali, a não ser que tenha razões muito graves para mudar, não muda. Agora, se eu tenho um banco ao lado, credível, que me propõe condições francamente melhores, e eu vejo um banco onde eu estou, cada dia com notícias piores, e não vejo que haja, enfim, notícias que, na minha crença pessoal, me salvaguardem, eu se calhar mudo enquanto cliente. E, portanto, a saída de liquidez que houve foi saída de liquidez de clientes de retalho e de empresas preocupadas, até porque, como saberá, o Fundo de Garantia de Depósitos cobre depósito até 100 mil euros por pessoa e por banco. Portanto, ou seja, e então as empresas, essas não tinham cobertura nenhuma. Ora, o que era preciso evitar a todo o custo era um cenário como em Chipre, em que os depositantes foram chamados e, portanto, aquilo que nós sabíamos e que o nosso assessor financeiro sabia e que nós dávamos a conhecer e falávamos com quem direito era de que é de todo urgente retirar da cabeça das pessoas que possa haver um cenário cipriota, porque isso então é que é o fim. Então, o que é preciso? É preciso que haja uma garantia de quem a puder dar, e quem a podia dar só poderia ser com respaldo político, de que o banco vai funcionar e o banco está seguro. Não há outra forma. Porque as duas medicinas que falamos há pouco é liquidez e solvabilidade e honorabilidade. Honorabilidade é o Governo, liquidez é o Banco de Portugal. Quando referiu os 10 mais os 6, não era 10 mais os 6. Os 6 já faziam parte dos 10. Porque, ou seja, é justamente por ser a liquidez que nós tínhamos que ir suprir a saída com ir buscar dinheiro, portanto, ao Banco Central Europeu e ao Banco de Portugal. A colateralização, eu não tenho presente, mas ouça, era
Pai, 140%, uma coisa deste género, não é como as coisas funcionam. Mas, ouça, não tenho presente e, portanto, não tomo isto como sendo certo. Estávamos a falar de uma quantia semelhante ao valor dos capitais próprios do banco antes da apresentação das contas, não é? Deixe-me dizer-lhe o seguinte, para mim é muito claro duas coisas. Primeiro, nós não temos qualquer receio do apuramento dos factos, acho que faz todo o sentido e a experiência que diz que podemos tirar de tudo isto, a aprendizagem é muito relevante e, portanto, devemos inquirir os responsáveis à época de todos os factos, de todas as perguntas difíceis, sem qualquer constrangimento. No dia 3 de agosto, isto é uma carta de compromissos que o Governo português à época assinou, dirigido à DGCOM, à Comissão Europeia também, assumindo o resgate do banco com a medida de resolução. Portanto, o tal eu cubro a parada, a metodologia usada foi esta, que já foi analisada na Comissão Inicial. E fazia um último leque de perguntas, para terminar, relativas à tranquilidade. No dia 30 de julho, o Dr. Joaquim Góis diz: a tranquilidade viu o seu valor consideravelmente reduzido face ao inicialmente considerado, 700 milhões de euros, em virtude de, e aponta 4 elementos: se ter constatado que os pressupostos do respectivo plano de negócios eram excessivamente agressivos, o universo de potenciais adquirentes ser reduzido por se ter excluído por opção seguradoras concorrentes, os investidores remanescentes terem apresentado ofertas conservadoras por causa do contexto do GES e a tranquilidade de ter adquirido dívida emitida pelo Espírito Santo Financial Group. Referiu aqui também que foi apresentado um relatório relativamente à venda da tranquilidade, que eu julgo que é este que se refere a todas as propostas que existiram. Eu posso lhe fazer chegar, mas tinha todas as propostas que eram apresentadas pelos diversos concorrentes. Muito bem, mas eu tenho que lhe fazer esta pergunta, que é, são apontados aqui pelo Dr. Joaquim Góis problemas relativamente à avaliação do ETRIC. Quem apresentou este relatório, quem fala destas valorizações da tranquilidade que são ajustadas, tendo em conta os múltiplos de mercado, é a administração da tranquilidade. Quem eram essas pessoas da administração da tranquilidade? Corrija-me se eu estiver enganado, mas foi o que depreendi há pouco da sua intervenção. Se foram pessoas da tranquilidade, vou terminar, se foram pessoas da tranquilidade, se elas já estavam na tranquilidade antes de haver mudanças no BES, e se não acha que teria sido possível vender, fora deste contexto tão apressado, a companhia a um melhor preço? Obrigado. Sr. Deputado, só um pequeno comentário que é, nós somos todos portugueses e, portanto, eu posso falar aqui com toda a liberdade, além do mais. Uma das coisas que nos penaliza muito enquanto país, enquanto sociedade, é a pessoalização das coisas. É andarmos sempre à procura de culpados. Quando o que nos devia perseguir era como é que nós melhoramos o processo de decisão para coletivamente conseguirmos atingir um melhor resultado. Isso passa-se nas empresas, vive isso muito, passa-se em todo o lado, que é, as pessoas muitas vezes têm receio de dizer que uma coisa está mal, porque senão vai ser logo apontadas, pronto, sou eu que sou a besta, não. Ou seja, aquilo que ajudava muito nós, enquanto país, a melhorarmos bastante, era se passássemos a fronteira da pessoalização e nos preocupássemos eu parto do princípio de que quem faz mal não faz por querer. Eu não conheço ninguém na minha vida, e cruzei-me com muita gente, que tenha feito um erro crasso nas suas funções e que estivesse alegre e contente. Não. Quem erra e quem faz mal, na altura decidiu, considerando que estava a tomar a melhor decisão, ou executou considerando que estava a fazer o melhor possível, mas ou não tinha a informação toda, ou por qualquer outra razão, o resultado acabou por ser mau. Isto é muito ingrato, porquê? Porque o resultado só vem mais tarde. Ou seja, a pessoa tem que assumir os ónus da decisão e depois demora anos até se perceber que tinha razão. Eu fico muito satisfeito ao fim de 7 anos de vir demonstrar que nós tínhamos razão. Mas enquanto país gostava muito mais de não ter tido razão nenhuma, Sr. Deputado. Gostava muito mais de dizer assim hoje, olha, estava enganado, equivocadíssimo e ainda bem que estava. Portanto, isso era o que me dava prazer dizer aqui. E, portanto, o tema da pessoalização é dizer assim, se nós conseguirmos, com estas comissões parlamentares de inquérito, eu acho que podemos contribuir para que, no conjunto, independentemente da forma como cada um veja os assuntos, contribuirmos para um melhor processo de tomada de decisão, com menos custos para o país, era ótimo. Relativamente à questão da tranquilidade agora, eu diria o seguinte, aquilo que nos foi apresentado foi que a avaliação tinha sido feita por 2 assessores financeiros que o acionista Partran tinha escolhido, o BSI e a Deloitte, que essas avaliações, inicialmente até teria havido uma avaliação, salvo erro, de 800 e qualquer coisa milhões de euros, e que depois foi revista para 700 milhões, fruto de uma revisão qualquer, mas que os pressupostos tinham sido dados
pela companhia de seguros, pela administração da companhia de seguros. Tanto que nós questionámos, apesar do mapa ser um mapa bonito, em que apresentava a comparação dos múltiplos de venda pela Caixa de Depósitos e Fidelidade à Fossum, comparar muito bem com os números que lá estavam da Tranquilidade, nós não percebíamos como é que havia uma discrepância entre 700 milhões e 238 milhões, salvo erro, ou 235, que era a proposta non-binding. Como é que é? Então pedimos que nos fossem explicar. E essa explicação foi dada. Portanto, houve duas pessoas do BSI que foram à Comissão Executiva do Banco, nomeadamente o engenheiro Paulo Martins e a doutora Leonor Dantas, explicar que, portanto, tinham feito a avaliação, que as projeções lhes tinham merecido várias reservas e vários comentários, que tinham dado disso conhecimento à Comissão Executiva da Tranquilidade, que lhes terá dito de que, para manterem aqueles pressupostos, porque eram aqueles pressupostos que tinham sido dados para efeitos, salvo erro, TRIC 2, e que, portanto, era aquilo que estava em cima da mesa. Deixe-me dizer-lhe que, quando uma entidade contrata alguém para fazer uma avaliação do seu ativo, por vezes as pessoas não estão de acordo. E, portanto, ou seja, quando não estão de acordo, acontece uma ou duas coisas. Ou a entidade que faz a avaliação não se sente confortável com as projeções e com o plano de negócio e com a organização que o dono das ações ou da empresa alienar lhe transmite e diz não está de acordo, e depois aí pode ser consequencial, que é não faz. Neste caso, o BSI não tinha essa faculdade, porque era detido a 100% pelo BES e fazia parte de um grupo que era o Grupo GES. Portanto, eu acho que as pessoas fizeram o que podiam fazer, que era de transmitir a sua não concordância ou a sua reserva quanto às projeções. E, portanto, isto poderá explicar o desvio entre a avaliação dos 700 milhões e os 230 e qualquer coisa milhões. Sendo que os tais 235 ou 238 milhões, compara em termos de mercado, é irrepreensível. Porquê? Porque se a Caixa faz uma transação em abril de 2014, estamos a falar no mesmo ano, não estamos a falar há 10 anos atrás nem há 5, por um múltiplo, que é o múltiplo aceito em mercado, que é o price em relação ao book value, e se a proposta non-binding que vem está de acordo com esse múltiplo e se inspira na parte de quem está a ouvir a apresentação, dois tipos de sentimentos, que é a avaliação está desajustada, é óbvio que está desajustada, mas a proposta e o preço está em cima da mesa, está de acordo com aquilo que foi uma transação recente e muito significativa, até porque a Fidelidade era e é a maior empresa do setor, tem uma gestão considerada de excelência e uma prática de mercado de excelência. Portanto, ou seja, estamos a falar do melhor que o mercado tem. E, portanto, se isso comprava favoravelmente, para nós acabados de chegar, o que é que era? Era um indício claro e seguro de que, ok, em relação à avaliação, vamos esquecer a avaliação, mas isto que aqui está permite-nos continuar a considerar a operação. Depois não sei se me fez mais alguma pergunta ou não, Sr. Deputado, desculpe. Eu julgo que respondeu. Deixe-me só fazer uma observação, é só uma observação, e eu não faço julgamentos pessoais sobre as pessoas que estavam na Tranquilidade. Para mim, em termos factuais, e só para explicar a pergunta, é extremamente relevante perceber se as pessoas que estavam na Tranquilidade, que poderiam ter sido as mesmas que decidiram o investimento no GES de 150 milhões, eram as mesmas que no Conselho de Administração do novo banco estavam a apresentar a venda. Eu só queria perceber isso, mas não é nenhum juízo de valor sobre nenhuma das pessoas que esteve antes ou depois. Sr. Deputado, eu não consigo responder a isso porque eu não conheço a estrutura. As pessoas que nos foram apresentar isto foi a Comissão Executiva da Tranquilidade. Agora, acredito que esta Comissão tenha documentos em que lhe permita cruzar os nomes e ver se essas pessoas estariam ou não também noutras empresas. Isso eu não consigo responder, não sei.